Como ter 1000 de testosterona mesmo sendo medíocre? Meu amigo, se você por acaso achou que precisaria ser o Henry Cavill para bater 1000 de testosterona, saiba que você está completamente enganado. Porque você tem condições sim de ter níveis altíssimos de testosterona. E antes da gente começar aqui, eu preciso esclarecer para você três grandes pontos. Tá? O primeiro deles, cara, é que você já tem a capacidade de produzir altos níveis de testosterona. Seu corpo já é capaz de produzir testosterona pra cacete. Toda a testosterona que você precisaria para se sentir com muito mais energia, com muito mais disposição, para otimizar o que é a sua libido, a sua potência, enfim. Você já tem esta capacidade, mas você hoje não consegue produzir todo o seu potencial de testosterona, vamos botar desse jeito, tá? Por quê? Porque você faz uma série de coisas que destroem a sua testosterona. Vamos lá, cara, imagina só, uma analogia aqui, você tem uma torneira e você abre essa torneira no máximo, tá? E tá saindo água pra cacete da torneira. Aí você pega uma mangueira, você quer regar o jardim, sei lá. Você pega, conecta a mangueira na ponta da torneira, e aí o que você espera? Que a mesma água que estava saindo na ponta da torneira vai sair na ponta da mangueira. Confere? Maravilha. Aí você chega lá no final da mangueira para regar o jardim e tá saindo só um fiozinho de água. Tá saindo só meia dúzia de gota. Tá? Aí você fala, caralho, o que aconteceu? Por que será que está acontecendo isso? Aí você volta o caminho e você vê que a mangueira que você está usando para levar a água do ponto A para o ponto B está toda furada. Tá cheio de furo lá na mangueira. Por isso que a água está se perdendo no caminho. Você olha lá, tá jato de água para tudo quanto é lado. Aí o que você, que é um cara muito esperto, você faz? Você pega fita, né? Então pode ser silver tape, fita crepe, enfim, você pega alguma fita adesiva e vai colando em todos os buracos. E cada buraco que você vai tapando, vai saindo mais água lá na ponta, porque você vai perdendo menos água no caminho. Até que você tapa todos os buracos, e aí a água que estava saindo lá na ponta da mangueira, aliás, na ponta da torneira, vai sair na ponta da mangueira. Então é exatamente isso, claro, numa analogia freestyle aqui, que acontece com o seu corpo. Tá certo? Seu corpo já tem a capacidade de produzir altos níveis de testosterona. Só que, por conta de uma série de coisas que você faz, esse potencial vai se perdendo no caminho. É como se cada vez que você faz uma merda, você vai lá e fura a mangueira. Agora cabe a nós aqui o que é? Pegar a fita e tapar este buraco. Beleza? Então, cara, é mais sobre tirar as coisas ruins que você está fazendo do que colocar alguma coisa mágica, um ritual secreto, um negócio sagrado que vai fazer sua testosterona ir nas alturas. Tá? E eu adiciono mais um ponto aqui, tem mais um adendo, cara. Não existe suplemento capaz de aumentar a sua testosterona de forma relevante. Então eu já falo isso aqui de antemão, porque senão você vai pensar, pô, Rodrigo, beleza, entendi. Vou comprar todos os suplementos que aparecerem na minha frente. Vou gastar dinheiro com isso. E, cara, se você quiser gastar dinheiro com isso, você pode gastar. O dinheiro é seu, né? Você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Mas o fato é que não existe suplemento capaz de aumentar de forma relevante a testosterona, principalmente quando comparado com os 8 pontos que eu vou trazer aqui para você. Então, todos esses 8 pontos aqui, eles têm um potencial muito, mas muito maior de aumentar a sua testosterona do que comprar suplemento. Inclusive, eu já fiz um vídeo, fiz vários vídeos, na verdade, aqui no canal sobre suplementação e testosterona, enfim, o que funciona, o que não funciona, o que funciona mais, o que funciona menos, o que é perda de tempo, o que é dinheiro jogado fora. Então, recomendo depois que você maratone o canal. Entra aqui no canal, busca suplementação, testosterona, você vai achar coisa pra cacete aqui. Eu vou deixar também aqui um vídeo no card pra você assistir depois deste vídeo aqui. Tá? Aliás, não vou deixar no card não. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar no final deste vídeo aqui, eu vou colocar o link direto pra você ir para o próximo vídeo, pra você prestar bem atenção no que eu quero te dizer agora. Beleza, meu querido? Então, vamos lá. O primeiro ponto de todos, para você então atingir níveis altos de testosterona mesmo, sendo um cara medíocre, vamos lá, é arrumar o seu percentual de gordura. E cara, vamos lá, né? Quando eu digo um cara medíocre também, não é pra você ficar triste não, porra. Não é pra você ficar... Assim, é claro, a ideia do que é o cara medíocre é o cara que tá na média, né? Então, medíocre é igual a estar na média. Como a média das pessoas hoje é uma bosta, você pode reparar isso, as pessoas estão cada vez mais burras, as pessoas estão cada vez sem dinheiro, mais com menos dinheiro, né? As pessoas estão cada vez mais gordas. Então, cara, estar na média é um sinal que você tá indo mal, né? Mas, mesmo assim, você pode dar esse passo para começar a sair da média, para começar a realmente ter altos níveis de testosterona. E o primeiro passo é você ajustar, arrumar o seu percentual de gordura. Isso porque você tem que deixá-lo entre 10 a 20% para ter um ambiente otimizado, um ambiente hormonal otimizado, para que o seu corpo produza altos níveis de testosterona. Isso porque, cara, o que acontece? Quando você tem percentuais de gordura mais baixos do que isso, então você tem um déficit de nutrientes ali para a produção de testosterona, um déficit de sinalizações também
por assim dizer. E quando você tem mais do que 20% de percentual de gordura, quando seu tecido adiposo está adubado, o que acontece? A própria gordura ela serve como regulador endócrino, liberando uma série de coisas para que, além de produzir menos testosterona, você acabe convertendo mais a testosterona que você já produz em estradiol. Então é uma dupla perda. Você produz menos e do menos que você produz, você ainda acaba convertendo mais em estradiol através da aromatase. Então a primeira coisa que você tem que pensar aqui, cara, é em deixar seu percentual de gordura entre 10 a 20%. Maravilha? Aqui, pode ser que nesse ponto aqui, é um ponto que você não consegue implementar do dia para noite, né? Afinal, se você tá com um percentual de gordura mais alto, você vai precisar de tempo para poder perder essa gordura. Mas, cara, não se preocupe, porque você aplicando todos os outros elementos que estão aqui, vai ficar muito, mas muito mais fácil de você reduzir esse percentual de gordura e chegar nessa média que a gente quer de 10 a 20%. Maravilha? Vamos pro próximo item da nossa lista aqui, que é o sono. Cara, e o sono é fundamental. O sono, assim, ó, vamos lá. Imagine só que você pode, da noite pro dia, apertar um botão e aumentar de 15 a 20% a sua testosterona. Parece bom demais para ser verdade, né? É aquilo que você gostaria de encontrar nos suplementos, não é? Só que, cara, você encontra isso no sono. Então, quando você dorme, e aí você dorme bem, o que é dormir bem, Rodrigo? Quantidade e qualidade, tá certo? Não adianta você só querer dormir o número de horas necessárias. Então, pô, Rodrigo, vou dormir ali entre 7 e 9 horas porque eu sei que é o bom. Maravilha. Mas é fundamental que você também alcance uma ótima qualidade nesse sono. Então você faça uma boa transição. Se você entende de arquitetura do sono, você sabe que a gente passa por várias fases durante uma noite de sono. E é importante que você gaste tempo suficiente em cada uma dessas fases. É claro, isso não é controlável, assim, você não pode escolher passar mais ou menos tempo, né? Como se você pudesse, vou passar tanto tempo aqui no sono profundo, tanto tempo aqui no sono REM. Você não escolhe isso naturalmente, ou pelo menos não escolhe isso, enfim, arbitrariamente, né? Você precisa encontrar um ambiente, ou construir um ambiente que te proporcione alcançar essa qualidade de sono, tá certo? Então existe um elemento chamado higiene do sono, e a gente vai falar sobre um aspecto muito importante aqui nos próximos tópicos da própria higiene do sono, mas que quando você faz, você deixa esse ambiente preparado, tá? Esse ambiente fisiológico preparado para o seu corpo, dentro do sono, se encaixar corretamente durante as fases. E aí, meu amigo, aí é um abraço, aí é bom demais, porque você consegue otimizar o que é não só a produção de testosterona, como a regulação de diversos hormônios no seu corpo. E aí é a festa acontecendo. Então, sono aqui é fundamental. E antes que você pense assim, pô, Rodrigo, mas cara, pô, dormir é foda, eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu sei, cara, eu sei. Mas a vida é como ela é, né? Então a gente não consegue, por mais que eu queira, por mais que eu quisesse, vamos lá, por mais que eu quisesse dormir menos, porque eu acredito que acordado eu posso entregar mais valor ao mundo, posso construir mais coisa, posso ganhar mais dinheiro, posso treinar mais, fazer o que eu quiser mais, posso assistir mais, sei lá, seriado se eu quiser. Não é assim que a banda toca, tá? Então, infelizmente ou felizmente, nós ainda somos material biológico, por assim dizer. A gente não é ciborgue, a gente não tem parte de mecânica, de robô, de nada, então a gente ainda é biologicamente um ser humano e por isso a gente precisa de sono otimizado. Maravilha? Bora lá. O segundo ponto da nossa lista aqui é a luminosidade, o controle dessa luminosidade. Isso aqui, cara, se conecta perfeitamente aqui com o sono, tá? Por quê? Porque quando você faz um controle de luminosidade, você faz a regulação do que é o ciclo circadiano. Além, é claro, de ajustar a liberação de dopamina no cérebro, o que otimiza ainda mais a produção de testosterona. Ou, né, vamos pensar pelo elemento contrário, quando você cessa a própria liberação de dopamina, você também acaba baixando a testosterona. Então, como eu falei, são mecanismos para você contra-regular o negócio, para você, ao invés de fazer com que as coisas caiam, você ajusta tudo para que a sua testosterona esteja sempre, o seu corpo produzindo o máximo que ele pode. Maravilha? Como é que a gente faz esse controle de luminosidade, então? Tá? Vou passar rapidinho aqui para você. Seguinte, é fundamental que você tenha duas práticas no seu dia. Em duas práticas você já consegue ajustar isso aí. Primeiro delas é assim que você acorda e o sol já nasceu, não, o sol precisa estar nascente ali. Por isso que é importante você acordar minimamente cedo ali para você pegar esse sol raiando. Você se expõe de 5 a 10 minutos à luz solar pela manhã. Abre a janela, deixa a luz entrar em casa. Por quê? Porque essa luz da manhã, ela tem uma capacidade elevada quando comparada com luz artificial, quando comparada com a luz até inclusive do próprio sol, mas mais além no dia, de fazer a supressão, o bloqueio da produção de melatonina, tá certo? O que é fundamental, porque, digamos, a melatonina é o hormônio que te faz dormir, tá? Te dá qualidade e quantidade de sono. Só que de manhã, você quer que esse hormônio esteja baixo. Por quê? Porque você quer estar acordado, você quer estar disposto, você quer estar vivendo a vida. Diferente de noite, você vai querer que esse hormônio esteja lá no alto, mas a gente já vai falar sobre isso aí, beleza? O fato é que fique com exposição solar de 5 a 10 minutinhos ali no início da manhã, tá certo? E, cara, inclusive, dê um máximo de exposição
a luz, a luminosidade natural que você puder ao longo do dia. Então, de preferência, trabalhe perto de uma janela, fique, enfim, os dias com a janela aberta, esqueça esse negócio de ficar enclausurado dentro de um quarto fechado, com a luz apagada, e só a luz do computador na sua cara, esqueça isso. Maravilha? O próximo elemento aqui, que eu falei que são dois, né? O primeiro deles é a exposição pela manhã, o segundo ponto é falta de exposição à luz azul de noite. Aí você fala, pô, Rodrigo, beleza, eu não tenho nenhuma luz na minha casa que é azul. As minhas luzes de casa são brancas. E eu te falo, cuidado, meu amigo. Sabe por quê? Porque quando a gente fala luz azul, a gente está falando do espectro da luz que compõe esse espectro de luz azul, tá? De radiação para emitir luz azul. O que a gente não quer? A gente não quer se expor a essa luz azul. Por quê? Porque ela bloqueia a melatonina. Lembra que a melatonina tem que estar baixa de manhã porque você quer estar acordado? De noite, quando você quer dormir, ela tem que estar alta. Tá? O que emite esta luz azul em grande quantidade? Telas, principalmente, então a tela do computador, a tela do celular, a tela da televisão vão emitir bastante luz azul, tá? As luzes que você tem em casa, você tem aquela luz LED comum, cara, parece de hospital, sabe? Aquela luz brancona que o pessoal usa em cozinha, em banheiro, e geralmente nós brasileiros acabamos usando na casa inteira. Pois então, esse tipo de luz também vai ser ruim, tá certo? Então é interessante que você ou coloque luzes mais quentes e menos intensas na sua casa, ou então você tenha, cara, que seja isso aqui, ó. Que seja isso aqui, que é um óculos bloqueador de luz azul, tá? Qual que é a ideia aqui? Repare que esse óculos aqui, olha só, se eu botar ele de lado, você vai ver que ele reflete mais ou menos azul, né? Por que ele reflete, além do laranja, claro, da lente, né? Por que ele reflete azul? Porque a luz azul bate aqui e ela vai embora. Ela não entra pro olho. Então, se você for olhar, ó como é que é a visão dentro deste óculos aqui, ó. Tá vendo? Que fica tudo nesses tons de laranja, justamente porque a luz azul não passa. Isso aqui vai ser interessante, então, para você que precisa muitas vezes trabalhar até mais tarde, para você que, cara, sei lá, quer assistir uma televisão, assistir uma série com a tua esposa aí de noite, enfim, para você não precisar, sei lá, mudar a tua vida da água pro vinho, isso aqui vai te ajudar também. Se quiser, eu deixei um link na descrição aqui para você poder acessar o meu link da Amazon para esse óculos aqui, cara, excepcional, tá? Mas caso você não queira comprar o óculos, você pode tentar uma gambiarra aí com os filtros de luz azul que geralmente tem no celular, tem no computador. Você não vai ter, óbvio, para televisão e também, óbvio, para lâmpada. Aí você vai ter que comprar a lâmpada separada. Mas enfim, também posso deixar o link de lâmpada aqui embaixo. O fato, cara, é que você tem que regular bem isso, tá? Você regulando bem isso, você regula o teu ciclo circadiano, que é um relógio biológico do seu corpo. Então imagina que seu corpo tem um relógio, tá? E esse relógio, ele tá ajustado para que você libere hormônios na hora certa, para que você sinta o pico de disposição no dia numa hora certa, para que você comece a ficar cansado de noite numa hora específica, para que você acorde naturalmente numa outra hora. Então esse relógio, cara, é o que orquestra o seu corpo, tá certo? Agora, imagina só o quão caótico seria se esse relógio ele tá sempre desregulado. Digamos que cada dia tivesse num fuso horário. Isso é uma maluquice, né? Um dia no fuso horário da Austrália, outro dia no fuso horário do Japão, outro dia o fuso horário do Brasil, outro dia o fuso horário dos Estados Unidos, outro dia o fuso horário da Alemanha, outro dia o fuso horário da Inglaterra. Enfim, ia ficar esquisito, né? Então a gente precisa o quê? Regular esse relógio, regular esse ciclo circadiano. Como é que a gente faz isso? Principalmente com relação à luminosidade. Aí tem outros elementos de higiene do sono também que funcionam muito bem, tá? Confiro que você busque aqui no canal, cara. A gente tem todo esse material aqui pra você poder dar uma olhada. Então busca aqui no canal sobre higiene do sono, que você vai também encontrar todos os elementos que você precisa fazer em algum vídeo que tá aqui, que eu sei que eu já gravei, tá? O que nos leva ao próximo item da nossa lista, cara, que é a exposição solar. E aqui a exposição da pele. Então, enquanto na luminosidade a gente queria uma exposição, por assim dizer, dos olhos, né? Claro, não olhando diretamente para o sol, né? Ninguém é idiota aqui, mas uma exposição da claridade. Agora a gente quer uma exposição de pele ao sol. Por quê? Para que a gente possa regular os níveis de vitamina D. Porque já é observada uma relação de queda de 20 a 30% na testosterona em homens que têm menos de 30 nanogramas por ml de concentração sérica de vitamina D. Então, a gente quer, fundamentalmente, otimizar esses níveis para, no mínimo do mínimo, 30, tá? Mas para níveis ótimos ali entre 30 e 60 nanogramas por ml. E, cara, como é que você faz isso tomando sol? Bicho, de 5 a 10 minutos de exposição solar, tá? Não precisa... Eu sei que tem gente na internet falando que você precisa tomar sol aí até, pô, até a tua pele descolar da carne aqui, mas, cara, não, tá? Qual que é a ideia? É que você se expõe ao sol, uma quantidade suficiente para você ter esses níveis otimizados, tá? E que, ó, anota isso aí, cara. E que não faça com que você fique nem vermelho, nem queimado e nem ardido. Se você ficou vermelho ou queimado ou ardido, você passou tempo demais. Então comece de pouquinho em pouquinho e se você sentir a necessidade, vá aumentando, tá? Mas também não precisa ficar tentando aumentar até o infinito.
certo? Se você se mantiver ali, cara, 10 minutos até 15, dependendo do seu tom de pele, porque essas coisas variam, né? Vai variar do tom de pele, vai variar da estação do ano, vai variar da localidade que você está. Então, por isso que é fundamental você começar de pouquinho em pouquinho e ir ajustando. E aí você consegue ter um ajuste ótimo da produção de vitamina D. Cara, isso aqui é muito importante. Eu me canso de falar, cara, para meus alunos dentro do Testosterona Blindada, se você não conhece. Eu tenho um treinamento chamado Testosterona Blindada, focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural. Foi fazendo o que tá lá, inclusive, que eu saí de 299 e fui para 953, sem usar remédio, sem usar anabolizante, é claro, né? Também sem usar suplementação nenhuma. Então, se você quiser conhecer o Testosterona Blindada, é só clicar no primeiro link da descrição. Eu não me canso de falar pra rapaziada que é o seguinte, pessoal, isso aqui, cara, é de graça. Isso aqui é de graça, velho. Até agora você não gastou um centavo. Talvez você tenha gasto aqui na luminosidade por conta do óculos que você quiser comprar, mas enfim, cara, sono e sol é de graça. E por enquanto é o que vai me trazer mais benefício pra você. Então, entenda, como eu falei, não existe suplemento capaz de aumentar a sua testosterona. O que vai aumentar vai ser essa regulação comportamental, por assim dizer, e também estes outros 4 itens que nos restam aqui. Seguindo em frente, vamos pro próximo item da lista, que é a alimentação. E cara, assim, ó, vamos ser prático aqui, beleza? Imagina que você tem um carro, e esse carro tem um puta motor. Motorzão V8 fudido. Só que, fudido de bom, que eu digo, né? Não de estragado. Qual que é a grande questão aqui? Você tem esse carrão, e aí você para no posto da esquina da tua casa lá, que já é conhecido amplamente pela gasolina porcaria que ele tem, gasolina adulterada, e você vem e manda o cara encher o tanque. E você bota um monte de combustível bosta no teu carro. Bicho, das duas uma, ou o teu carro ele não vai render o que ele poderia render, ou ele vai estragar o motor. Vai começar a bater pino. Então, com a alimentação é a mesma coisa. Você tem seu corpo, e você precisa dar combustível para o seu corpo performar bem. Você precisa dar um combustível de qualidade para ele. Tá? Por isso que é importante que você faça o quê? Organize a sua alimentação. Qual que é a diretriz, a recomendação? O que a gente imagina quando fala de testosterona? Ter pelo menos níveis mínimos de gordura na sua alimentação. Tá? Então a gente está falando aqui de 1 a 1,2 gramas de gordura por quilo de peso corporal. Não precisa ser nada absurdo, você não precisa encher teu cu de gordura, não. Cara, se você mantiver uma quantidade mínima dessa aqui, você já consegue dar substrato para o seu corpo para sintetizar diversos outros hormônios também, além da própria testosterona. Tá certo? Então, se você, por acaso, está na dietinha de, cara, sei lá, saladinha, alface, tomate, ali um arroz branco, ali, um arroz integral, sei lá, um peitinho de frango, cara, pô, considere botar um azeite, então, entendeu? Considere organizar para que você não fique abaixo de 1 a 1,2 grama de gordura por quilo de peso corporal. Beleza? O que nos leva ao próximo item da lista, cara. O próximo item da lista é com relação ao treino. E aqui, cara, é onde eu digo que a rapaziada mais erra. Sabe por que a rapaziada mais erra? Porque enquanto as outras coisas aqui são coisas que, sei lá, as pessoas não fazem direito, ou quando fazem, fica sempre faltando alguma coisa para elas atingirem um nível ótimo. Aqui no treino, geralmente é o contrário, elas passam no ponto. Que loucura, né, cara? Que loucura. Então, existe uma coisa que você acaba fazendo muitas vezes mais do que você deveria. E o treino, ele é essa coisa. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar com o que eu chamo de controle de fadiga. Quando eu falo controle de fadiga, é o seguinte, você precisa estar de olho nas variáveis de volume, intervalo de descanso e principalmente até onde você vai com relação à falha muscular. Então, por exemplo, se o seu treino ele é voltado única e exclusivamente para todas as séries você atingir falha muscular, saiba que você está prejudicando a sua produção de testosterona dessa forma. Porque a ideia por trás disso é que você mantenha níveis crônicos de cortisol mais altos, porque você aumenta muito o que é o elemento de fadiga, o estresse nas séries em si, e você mantendo esse nível mais crônico, depois eu vou falar um pouco mais sobre o cortisol, você vai entender que existe uma relação ali ruim entre cortisol e testosterona, tá certo? A mesma coisa com relação aos intervalos de descanso, quando você mantém eles muito curtos, a mesma coisa com relação ao volume quando você mantém ele muito alto, e um outro ponto é que o treino de força é capaz de induzir este aumento de testosterona. Por mais que seja um aumento temporário, ele é capaz, de forma crônica também, de fazer esse empilhamento e fazer com que você consiga se manter, enfim, dar um estímulozinho a mais para o seu corpo conseguir produzir um pouquinho a mais de testosterona. Maravilha? Então é fundamental que seus treinos eles tenham um foco em força, um foco em construção de força também. Não só os treinos estilo fisiculturismo, estilo bodybuilder aí que se encontra, com um monte de série, técnica avançada pra caralho, o treino todo, bisete, trisete e, porra, intervalo de descanso de 45 segundos, repetição lá na lua. Não, você vai pegar isso aí, jogar no lixo, deixa parado, deixa quietinho lá e ajusta, monte o seu treino focado em aumento de força.
Maravilha? O que nos leva, cara, ao próximo item da lista, que é o estresse, cara. E aqui, lembra que eu falei no último ponto agora que a gente ia falar sobre cortisol e testosterona? Já é relatado uma relação inversa entre cortisol e testosterona. Quanto mais cortisol, principalmente de forma tônica, você tem, porque você vai ter oscilações de cortisol ao longo do dia, mas quanto mais cortisol você acaba tendo, menos testosterona você tem. Então o que a gente quer aqui? É claro, né? Quando se fala de cortisol, a imensa maioria das pessoas acha que cortisol é um hormônio ruim, cortisol vai te matar, e cortisol. Não, o problema do cortisol é o excesso de cortisol. Por quê? Porque se você não tem, digamos, se você não tem níveis mínimos de cortisol, ou melhor ainda, vamos usar uma outra analogia. Digamos que você pudesse hoje apertar um botão e zerar o teu cortisol. Assim que você apertasse o botão, você morreria. Porque você precisa de cortisol no seu corpo para justamente executar uma série de regulações. O corpo, cara, o corpo ele trabalha no equilíbrio. O corpo ele trabalha aqui, ó, equilibrando as coisas. Então, de mais é ruim, de menos também é ruim. Tá certo? E qual que é o ponto? Quando você tem estresse demais, entenda, não é necessariamente só como se fosse, sei lá, sabe quando você tá estressado? Cabeça cheia de coisa, tá pistola com alguma coisa, enfim. Não é só isso, tá? Não é só isso. Seria muito simplista da minha parte eu falar pra você que o estresse é apenas isso, tá certo? Porque a gente tá falando aqui, a gente tá traduzindo o estresse, olha, trazendo o cortisol como estresse. Então o que a gente quer falar realmente é do cortisol, é pra você não ter níveis muito acima do normal de cortisol, perfeito? Então, qualquer tipo de estresse excessivo que seja de forma crônica principalmente, ele vai acabar te atrapalhando. Então aqui existem algumas estratégias que você pode usar para tentar diminuir esses níveis crônicos de estresse. Maravilha? O que nos leva, meu querido, ao último item da lista, que é a presença de disruptores endócrinos aí no seu dia a dia. E que a gente gostaria de evitar. Por quê? Disruptores endócrinos nada mais são do que químicos que alteram a produção de testosterona. Ou, aliás, a produção hormonal como um todo, tá? Então, vai alterar uma série de hormônios. A testosterona vai ser um deles, tá? E a gente vai querer evitar os disruptores endócrinos que prejudicam essa produção, que atrapalham a produção de alguma forma. Tá certo? Aqui a gente está falando de BPAs, de fitalatos, de microplástico, de parabenos, de contaminação por metais pesados, enfim, de uma série de herbicidas, pesticidas e chama inseticidas, não, caramba, agrotóxicos e, cara, uma série de coisas que estão presentes muitas vezes nos alimentos, na água que você toma, cara, uma série de coisas. É claro, todos os elementos, esses daqui talvez sejam o que ocupem o menor espaço aqui na sua cabeça, são que tem que ocupar o menor espaço, tá? Mas mesmo assim, isso aqui vai estar no plástico que se usa em contato com a comida, vai estar nos cosméticos, então sabonete, hidratante, shampoo, enfim, mais um monte de creme de passar, enfim, muitas vezes na roupa que você veste, enfim. Dos elementos aqui, talvez ele seja o de menor relevância, tá? De menor relevância. Que mesmo assim é interessante que você preste atenção, tá? Mas o que vai mudar muito o teu jogo é isso aqui, cara. Muito o teu jogo é isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Do 1 ao 7. Eu boto o 8 também, bota junto. Já tá fazendo um, faz tudo, então. Maravilha? Para você, então, alcançar os 1000 de testosterona, ou então alcançar o máximo de produção que o seu corpo é capaz de produzir naturalmente, alcançar 700, 800, 900 e recuperar energia, disposição, força, libido, potência, mesmo sendo, enfim, infelizmente um cara medíocre, que eu sei que agora você, conhecendo o canal e você maratonando o canal, você vai deixar de ser um cara medíocre, assim, ó, num instalar de dedos. Beleza, meu querido? Então, se você gostou desse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo, eu quero ver o que você achou disso aqui. E, como eu falei, como prometido pra você, eu vou deixar aqui do lado o vídeo do... Qual que era o vídeo mesmo? Do suplemento, né? O vídeo da suplementação com os melhores e piores suplementos para aumentar a sua testosterona. Maravilha, meu querido? É isso aí. Tamo junto e até a próxima.